Opa! Colchete aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer esse exercício de validar os parênteses. Eu não vou ler o enunciado todo, porque é meio que óbvio. Se você abre, você tem que fechar. Funciona, funciona. Aqui não funciona porque não abriu nem fechou. Então, basicamente é sobre isso o exercício. Então eu não vejo muito que ler o enunciado se o enunciado tá tão óbvio. Eu gosto mais de ler quando o enunciado é um enunciado que realmente vai. Quando a gente não entende o exercício só batendo o olho. Nesse caso, a gente entende ele só batendo o olho. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer uma função. Essa função ela vai ser chamada passando uma string e essa string ela tem que retornar se é válido ou não. Então eu vou dar um return. Vamos lá, fazer aqui uma let, vou colocar let o nome do boolean ou alguma coisa assim, deixa eu pensar. Eu vou colocar aqui, vou colocar valid como true e a gente retorna valid. E aí a gente tem que ver se ele tá fechando tudo que ele tá abrindo. Ele fala aqui no exercício quais que são os válidos, que são os parênteses, que são as chaves e que são os colchetes. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é entender esses itens aqui para a gente poder estar resolvendo. Então é melhor a gente copiar isso aqui já, para a gente ter isso aqui como base. Então a gente pega e cola aqui. E aí a gente vai definir aqui como. Deixa eu pensar. Poderia ser uma constante fora, falando quais que são os parênteses de abertura e de fechamento. Então, vou pensar aqui. Vamos lá. Ahn, então, a gente vai fazer o seguinte. Sei lá, let parênteses. Aí ele vai ser uma array com os dois parênteses. Vamos fazer um com as chaves. Então, let keys, brackets, na verdade. Brackets. Ele vai receber as duas brackets. E a gente vai ter o esse aqui, qual que é o nome dele? Acho que é hum, brackets, né? Vou colocar aqui, rapaz, qual que é o nome disso aqui? Deixa eu ver se tem lá no outro. Ar- ah, Access Array. Ah, vai ser esse aqui mesmo. Então vamos lá. Agora aqui, vou colocar aqui, passando
os valores corretamente. E vamos ver aqui, tá tudo aqui, ok. Agora a gente vai montar um counter. Então, let parênteses count, let brackets count, let access array count. Então, aqui a gente tem essas três variáveis, a gente vai rodar em cada uma. Então, let i igual a 0, ponto e vírgula, s i menor do que s.len e mais, tá. Então, aqui, qual que é o esquema? O esquema aqui é o seguinte, a gente vai ter que olhar, então, se o item, então, se isso aqui, ele for igual a... For igual a... Dá pra eu fazer um negócio melhor. Se eu acesso ele e passo também o valor, pode ser que eu gaste um pouco mais de memória, mas fica mais fácil. Parênteses meta, de metadado. E aí a gente monta aqui um esquema. Na real, talvez num objeto só já dava, né? Mas vamos tentar fazer em três mesmo. Talvez a gente nem use dessa maneira. Se a gente fizer aqui o parênteses meta com esses dois aqui, ó. Que é assim. E aí a gente coloca aqui. Esse primeiro vale 1 e o segundo vale -1. Então, seria só a meta, na verdade. Meta. E aí, se a gente tivesse um metadado realmente realmente relevante aqui, a gente lidaria com simplesmente acessar e já ter o contador daquilo ali. Só que a gente não tem esse contador, né? Vamos montar, né? Vamos montar aqui esse metadado aqui mais básico. E aí a gente vê a questão do contador em si. Vamos lá. Aqui. Se a gente usar um número inteiro maior, deixa eu ver quais que são as constantes aqui. Qual que é o tamanho máximo disso aqui? 10 elevado a 4. Então, um número inteiro já resolveria. Número inteiro. Número inteiro. Vamos ver quanto que daria, né? 4 zeros. Então, 3 zeros seria 1000. Até 10.000. Tá. Até 10.000. Se a gente separasse um... Tô tentando fazer de uma forma bem otimizada. Pra gente não se preocupar. Então, vamos lá. E aqui o outro. -1. Tá. Aqui esse de baixo vai seguir a mesma regra.
Um e menos um também. Os pontos um e menos um. Tá. Qual que é o esquema para a gente conseguir resolver isso de uma maneira, digamos assim, mais simples? Primeiro detalhe importante para a gente resolver isso, a gente seria definir um array falando qual que é a posição dele. Então, por quanto que esse valor ele vai ser multiplicado. Se a gente contar que a gente pode ter até 10.000 itens, então é no máximo 10.000 para cada um. Qual que será que é o maior número inteiro? Biggest int number JavaScript. Vamos ver aqui. Ahn, isso aqui não. Tá, é o number max value. Tá. Então, na teoria, daria sim pra gente colocar. Seria 12. Então, acho que não vai dar problema, não. Então, beleza. Vamos voltar. Que deu uma travada. Quando destravar, eu volto. Beleza? Eu acabei tendo que reiniciar a máquina. Por incrível que pareça, é, estamos sem o navegador. Mas o que a gente vai fazer aqui é meter um. Não é um Firefox, né? É um internet. Explorador da internet aqui. E, e aí, agora a gente continua. Vamos lá. Não perdemos a linha de raciocínio. É um, dois aqui. Pá. Só que aí tem um detalhe. A gente precisa fazer uma matemática que permita a gente somar os números sem ter problemas entre os números. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Se a gente tem um número grande, que a gente vai somando a ele, a gente consegue fazer isso. Se a gente tivesse três estruturas de dados para armazenar, também resolve. Pergunta que fica é: três estruturas de dados fica muito mais fácil. Na verdade, é a mesma dificuldade. É a mesma dificuldade. Daria para testar as duas soluções, mas eu não quero tomar tanto tempo. Hum, Vamos fazer do jeito que, em teoria, é um pouco mais simples. Que aí, pelo menos, a gente vai conseguir fazer aqui mais rápido, demonstrar mais rápido. Talvez seja até um pouco mais eficiente no consumo de memória ou processamento em si. Vamos lá, aqui a gente passa 0 e no outro aqui a gente vai passar 1. Passar 1. Esse aqui a gente vai passar 1 no segundo. Segundo aqui a gente passa 1. E assim a gente segue a nossa vida. Aqui a gente passa 2. Aqui a gente vai passar o 2 também. Tá, legal. Agora a gente vai mexer com parênteses, com os brackets e com o, o array. Então vamos lá. Ao invés de fazer assim, melhor a gente criar só um array let. Array, né? Hum, o nome que eu coloquei no parênteses aqui tá meio errado. Nem vai precisar disso aqui também. Vou colocar aqui.
let parênteses. E aqui a gente vai colocar aqui. Isso aqui pode ser definido por fora aqui. E aqui por fora a gente vai definir como parênteses. E aqui a gente vai colocar aqui o valor 0, 0 e 0. E aí a gente vai passar aqui os elementos. Então, para a gente fazer esse exercício, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai... Primeiro, vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui? A gente vai acessar os valores, ok? E vai fazer a soma. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vem em meta e a gente vai no parênteses na posição de quando a gente acessa. É legal a gente definir uma variável para o meta aqui também. Let meta item vai ser igual a meta na posição S i. Aí a gente pega esse meta item aqui a gente passa um meta item, passa aqui também, a gente vai passar a posição i. Aqui, meta item tá aqui. Então a gente passa para acessar o parênteses a posição 1 e ele vai receber a posição 0. Em teoria, isso aqui já funciona. Só que tem um detalhe. Eu não sei se o exercício vai cobrar isso, mas se por algum motivo der negativo, teria que dar break e já colocar esse valid como false. Então aqui, ó, if. Então, se aqui a gente vai colocar se o parênteses em algum momento der negativo, for menor do que 0, a gente vai dar um break e a gente vai colocar aqui como valid recebe false. A gente vai dar um break e vai retornar o valid. Ótimo. Perfeito. Aqui tá ok. E, por fim, o que a gente vai fazer, a gente tem que fazer uma validação final, que é se o parênteses na posição 0 mais isso aqui for aqui, teria primeiro que ver se if valid igual a false. E se a gente tiver transformado ele em false em algum momento, a gente vai retornar valid. Se não, a gente vai olhar isso aqui. A gente olha isso aqui, fecha. Então, se a soma de todos eles for diferente
de zero, significa que ficou um aberto. Ficou um aberto aí em algum lugar. Então, como que a gente vai resolver isso aí? A gente vai dar um return false. Ou valid igual a false. Só que tem um detalhe. A gente pode colocar esse valid igual a true aqui embaixo para ele se obrigar e aqui valid igual a true. Ele meio que se obriga a olhar isso primeiro. E aí a gente não precisa do else if. Em teoria, eu acho que isso aqui funcionaria. Mas vamos jogar lá para ver. Jogar lá para ver como é que fica. Vou colar lá e vamos testar. Ver se ele vai rodar ou não. Aceitou. Vamos submeter para ver qual que vai ser a nossa performance. Se vai ser boa, se vai ser ruim. Ou se vai dar errado. No caso aqui deu errado. Que ele... Se for nested, não pode, não pode ser nested. Pois é, né? Vai não ler o enunciado, vai. Então, cadê? Aqui. Mas ele não fala. Não tá no enunciado, então não dá pra reclamar que eu não li o enunciado. Putz, hein? Então, a gente tem um probleminha. Não pode abrir um dentro do outro. É, deu uma quebrada aqui no exercício, velho. Porque se não pode ter um dentro do outro, como que a gente valida isso aí? Você não pode fechar um inexistente, certo? Deixa eu ver aqui minha submissão. Deixa eu ver aqui. Não vai abrir, não? Não vai abrir. Eu queria ver. Ah, tá aqui. Vamos lá. Aqui abriu, fechou. Só que fechou aqui sem ter aberto o outro. Hum. Então você tem que olhar se os seus superiores ou se outro tá aberto, que você não pode fechar um no outro, né? Né? Aí me pegou, acabou me pegando. Acabou me pegando. Vamos lá. Aqui. Treta, viu? Tá pegando aqui. E se você tentar fechar um em cima do outro, que é o que tá acontecendo aqui, você tenta fechar um em cima do outro, dá problema. Só que aí o que me quebra é que como que eu vou imaginar, como que eu vou abstrair uma parada dessa? Isso aqui é o exercício fácil, tá, galera? Não é o difícil, não. Claro que eu não estou resolvendo da maneira mais fácil, porque a maneira mais fácil gasta mais computação. Estou tentando resolver da maneira mais custo-benefício. Tipo assim, a melhor maneira que eu enxergo, o que eu consigo pensar, que vai gastar menos, mas também que eu não vou necessariamente fazer o melhor teste de caso. No último vídeo foi, mas nem sempre vai ser o melhor. Mas a gente não busca também passar pelo pior cenário de passado. A gente busca estar pelo menos numa posição legal. Principalmente para tanto melhorar a habilidade, quanto também para pensar um pouquinho fora do padrão. Mas enfim, dado essa falação, a gente vai ter que entender o porquê do nosso caso de uso não pegar
Na realidade, não o porquê, mas sim como que a gente resolveria isso. A gente deve ter alguma coisa, tipo Paint ou uma coisa de desenho aqui. Deixa eu ver aqui. Pesquisar por Paint. Vamos ver aqui. Brush. Note. Text Editor. Hum, Eu não, eu não sou muito de anotar no Linux, né? De fazer desenhos. Talvez a gente vai de Draw.io. Talvez aqui nem tenha aplicativo para desenho, né? Aparentemente não tem, não. Então vamos pro Draw.io, vai. Draw. Vai ter que entrar no site. Então vou colocar aqui Draw.io. Vamos entrar aqui. Ver se a gente vai conseguir desenhar. Ah, tá. Vou ver aqui. Eu queria só um desenho simples. Deixa eu ver aqui. Paint online. Vamos ver aqui. Usar, vamos ver. Aí, beleza. Isso aqui que eu queria. Mais ou menos. Vamos lá. Aqui. Queria aumentar o zoom, né? Mas eu não consiga. Tá, vamos pro que interessa. A gente abre um. A gente vai e tem que fechar ele antes de abrir outro. Então, a gente tem que olhar o que a gente está mexendo. Então, se o que a gente está mexendo está aberto, ele tem que fechar primeiro para depois fechar o outro, porque senão dá problema. Então, a gente abriu, tem coisas abertas dentro dele. Essas coisas abertas, elas têm que fechar antes. Eu tô achando que o desenho não tá servindo pra nada, viu? Acho que se eu tivesse no text editor aqui, tava até melhor, viu? Rapaz, vamos lá. Vamos abrir aqui um vim barra temp, acho que é tmp barra teste. Vamos ver aqui. Qual que é o esquema? A gente abriu um. Vamos lá. Tem como resolver isso aqui com stack. No caso, com pilha. Que aí você vai colocando na pilha, vai tirando. Coloca, tira, coloca, tira. E tem como resolver também dessa maneira que a gente inventou. Que pra mim parecia que ia ser mais simples, mas pode ser que seja mais complexo. Mas enfim. Agora a gente tem que saber pra quem que a gente tem que perguntar. Qual que é o esquema aqui? A gente vai olhar pra cá. O seguinte, esse cara aqui ele não pode fechar antes desse aqui. Esse cara aqui, ele não pode fechar antes desse. Então, quem tiver dentro tem que fechar antes de quem tiver fora. Então, aqui faz eu tô achando que eu compliquei o negócio. E se fizesse com pilha, a gente ia fazendo, errou um fechamento, a gente já daria como errado. Por exemplo, o próximo passo pode ser abrir. Sempre, sempre o próximo passo pode ser abrir, o que você quiser. Mas o fechar é limitado. Você não pode fechar qualquer coisa. Então, próximo fechar, nesse caso aqui, só pode ser fechar esse aqui. O próximo, esse aqui. O próximo, esse aqui. Depois, a gente fecha esse aqui. A gente fecha esse aqui. Depois a gente fecha a chave. E assim sucessivamente.
Agora é como que a gente conserta o nosso algoritmo para a gente resolver esse problema. Então, como que a gente conserta isso aqui para a gente saber que qual que é o próximo que tem que ser fechado? Eu já faço a validação que se for negativo dá problema. Ele vai abrindo aqui, abrindo, infinitamente. Abrindo tudo. Depois vai fechando. Só que a mágica tá em a gente saber a ordem do que tá aberto e do que tá fechado. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos lá. Se eu tentar fechar isso aqui com outra coisa que não seja o que tem que fechar, vai dar erro, né? Hum, putz, hein? Putz. O jeito que eu resolvi aqui, ele resolve parcialmente o problema. Então, eu vou subir Partial Solution, fit valid parentheses partial. Então, aqui, isso aqui vai ser parcial. E agora a gente vai resolver isso aqui de verdade. Como que a gente resolve isso aqui de verdade? Primeiro, a gente vai tirar isso aqui, vai tirar isso aqui, vai fazer o seguinte, a gente vai tirar essa parte de baixo também, porque a gente meio que sabe qual que tem que ser... Ah, vou voltar aqui algumas coisas aqui. Tirar as outras, aquele de cima eu vou deixar para tirar por último, porque ele pode ter informações que têm uma certa relevância pra gente. Poderia deixar isso até para um próximo vídeo, mas a real é que como eu tenho a solução na minha mente, é melhor já fazer ela aqui de uma vez do que deixar para um próximo e eu ter que pensar de novo. Então, vamos lá. A gente abre, a gente tem que fechar. Então, a gente só precisa de saber qual que tem que ser o next da parada. Então, o que a gente abriu, a gente tem que fechar. Então, basicamente, a gente teria que fazer um esquema tipo esse aqui. Ó. Como que tira o último elemento? Acho que é pop, né? Pop. Deixa eu ver aqui. Pop. Pop JavaScript. Remove o último elemento. Tá. Remove o último elemento e ainda retorna ele. Isso pode ajudar a gente, viu? Se retorna ele. Então, aqui. Aí, ó, agora o meta tá aqui bem legal. Como que a gente vai resolver o nosso probleminha? A gente vai ter que ter um let parênteses. A gente vai colocar aqui um let parênteses. Ele vai ser um array vazio. E esse array vazio do parênteses, a gente vai dar push. Vai dar push no real. Faz. Vai dando push.
Nossa, é simples, mas é complicado, né? A gente pode dar push em qualquer de abrir, mas o de fechar, ele tem que ele tem que ser o corretinho. Puta, hein, mano, a gente pega, a gente sabe que tem que ser o. Nossa, velho. Talvez a gente vai ter que fazer um if pra cada um que a gente tá dando push. Ou a gente acessa. hum, Será que a gente faz isso aqui, ó? True, true, true. E aqui os outros a gente coloca como false. Então, a gente coloca fechamento como false. Aqui. Foda que se isso aqui for mais caro do que um if, se acessar o valor de um objeto for mais caro que um if, é pior. Vamos lá, false. E aqui a gente coloca fechando como false também. Beleza. Agora a gente já tem montado todas as estruturas. O que a gente vai fazer é dar push. Então, se o, o meta passando S na posição I. Então, se ele for igual a true, beleza. Se não, a gente tem que fazer um esqueminha para ele. A gente colocar forçar ele ser igual a true. E esse outro, a gente colocar o metadado que a gente precisa, que é se você está fechando, o anterior tem que ser abrindo. Tem que ser abrindo, então aqui está fechando. O anterior tem que ser abrindo, abrindo, né? Abrindo, está fechando. Uai, isso aí me quebra, velho. Aqui, abrindo. O outro tem que ser abrindo também. E esse aqui também, ele tem que ser abrindo, abrindo. Aí, pronto. Beleza. Aqui tá tranquilo. O que a gente vai fazer é dar o push no S na posição I, o que me parece ser bacana. E colocar aqui como um array de string. Vamos ver se ele para de reclamar. Agora, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Não, tá certo. Esse de baixo, a gente tem que ver se o próximo é válido. Como que a gente vai saber se o próximo é válido? A gente vai ter que ter um meta aqui na posição aqui. Então a gente vai ter que dar um parênteses ponto pop. Então, last. Vezes. E aí a gente pega o último. Se bater com o último, a gente dá push nele de novo. Se bater com o último, a gente dá. Ou nem precisa dar pop, na verdade. Na real, precisa sim.
A gente vai dar o pop, a gente tira. Esse last parênteses, a gente define aqui let. Então, se eles forem iguais, a gente vai dar um pop. A gente meio que tira o esquema ali. Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. Tudo bem. Vamos lá. Aí ele dá um pop e a gente tira o que foi colocado. E aí a gente sempre olha o último parênteses. Então, se ele bate com a última coisa que tem lá, significa que deu certo. Então, a gente não faz nada. Na real, a gente tem que ver se ele for diferente. Se ele for diferente, a gente dá um break. A gente para tudo que a gente está fazendo e o valid é igual a false. Vai funcionar? Não sei, mas vamos rodar aqui. Só a nível de curiosidade, para a gente ter uma noção se vai pelo menos funcionar aqui nos testes. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui o esquema, que é aqui a gente tem um true, 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 true aqui, ok. Passou. Vamos submeter. Vamos aguardar e vamos ver se vai passar. Resposta errada. True, esperado false. Então, se o a gente coloca aqui se o if s.len for igual a 1, então a gente turn false. Pronto. Vamos ver aqui se ele vai reclamar ou não. Vamos ver aqui. Vamos já direto submeter. Que aí, aquele caso ali, resposta errada, tá? Tá bom. Então, a gente tem que ver o esquema. Tá. Acho que então a gente vai ter que olhar por outro lado. Se o if, se o parênteses ponto len é, vamos lá aqui. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui parênteses aqui. Length for maior do que zero. Então, valid é igual a false. E pronto, agora a gente vai rodar aqui. Aqui, vamos salvar. Vamos testar. E, tá bom. 6 milissegundos, tem muita gente que ficou na frente, mas estamos melhor que 92% das submissões. Ok. Tá, bem legal. Talvez, dependendo de como eu fizesse essa implementação aqui, rodasse mais rápido. Mas eu tô satisfeito. Bem melhor do que aquele gambiarra que a gente tinha começado, né? Então, fit valid parênteses. Pronto, agora eu subo. E muitíssimo obrigado a todos que assistiram o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vejo vocês no próximo nível.